Na opinião do dia está hoje connosco o advogado e líder do PCTP-MRPP, Garcia Pereira. Boa tarde e muito obrigada pela sua presença nesta edição. Que temas da atualidade é que gostaria de destacar? Muito boa tarde. Antes de mais, não sou líder do PCTP-MRPP, vou passar o resto da minha vida a ter que fazer essa correção. Sou membro da direção central do partido, mas... Fica esta nota? Fica a nota, espero que agora para os tempos mais próximos. Mas os dois temas que eu escolheria estão ligados e são os da crise e os da presença do FMI em Portugal e, por outro lado, a notícia dos debates. Queria começar por este, se me permite. A peça refere que o acordo entre as televisões e os partidos definiu a realização de 10 debates a 2 pessoas. Ora, é preciso dizer que este acordo é uma fraude, porque os partidos não são os 5 que estão representados no Parlamento. Os partidos políticos concorrentes às eleições são todos aqueles que se apresentarem, designadamente o PCTP-MRPP, a cuja lista por Lisboa terei a honra de encabeçar e presidir. E é, de facto, absolutamente lastimável que, numa altura em que os partidos parlamentares, e em particular aqueles que têm tido responsabilidades governamentais, estão cada vez mais isolados e desmascarados aos olhos do povo, e em que haveria toda a necessidade democrática de se ouvirem as pessoas que pensam de maneira diferente e que têm outras alternativas para o futuro do país, que não passe pela miséria, pela fome e pelo desemprego, que é aquilo que o FMI, o Banco Central Europeu, a União Europeia e os partidos que os apoiam vêm trazer ao povo português, que se esteja, uma vez mais, a entrar nesse jogo viciado, que, repito, é uma fraude, é uma violação de normas democráticas básicas estabelecidas na Constituição e contra a qual, evidentemente, a minha candidatura não deixará de se bater com todos os meios ao seu alcance. Garcia Pereira, aproveitando essa sua presença e a sua candidatura pelo PCTP-MRPP, deixe-me tentar perceber então de que forma é que haveria a volta a dar que não fosse a intervenção do FMI em Portugal. Certo, com certeza, mas quero dizer que a minha presença aqui não substitui a minha presença nos debates. Deixemos este esquema de compensação. Esta nossa entrevista nada tem a ver com esse caso. Sim, exatamente, mas é isso que eu quero deixar claro, porque, se me permitir exprimir a minha opinião, eu gostaria de o poder fazer. Tem sido habitual tentar compensar a exclusão dos debates nas televisões generalistas através do chamamento a pequeninas entrevistas nas televisões por cabo, como uma forma de, bom, mas de qualquer maneira as opiniões foram ouvidas. O princípio constitucional, permita-me só que termine, por favor. Nada tem a ver com essa questão dos debates. Permita-me só que termine, sim. É uma entrevista completamente à parte. Se me interrompe continuamente, eu não consigo exprimir a minha opinião. Queria também deixar-lhe esta se me interrompe continuamente, se me interrompe continuamente, eu não consigo expressar a minha opinião. Não, então é mais fácil dizer que não quero ouvir a minha opinião. Não, claro que quero ouvir a sua opinião. Claro, então, já falou 2 minutos sobre isso. Era para dizer que o princípio constitucional básico de qualquer ato eleitoral é o da liberdade, é o da igualdade de tratamento e de oportunidade de todas as forças candidatas. É assim é que se garante a democracia. E contra isto não há lógica da cebola que se lhe possa sobrepor. Contra o FMI é preciso dizer também com toda a clareza que a presença desses senhores neste momento em Portugal visa 2 objetivos. Por um lado, procurar impor ao povo português um conjunto de medidas que já conhecemos, quer de outras épocas em Portugal, quer de outros países, e que representarão, como dizia há pouco, a fome, a miséria e o desemprego. São sempre as mesmas medidas. O corte nos salários, a diminuição das pensões, a diminuição dos apoios sociais, o aumento dos impostos, a restrição das medidas de apoio social e dos serviços públicos mais essenciais e privatizações, com aquilo que resta ainda apetecível, privatizações à tripa-forra. Ora, isto só vai agravar a situação do país. Garcia Pereira, de que forma é que essa situação não seria agravada? Olha, em primeiro lugar, dizendo que nós não pagamos, tem sido sempre dito que nós vivemos acima das nossas possibilidades. Como é que se pode dizer isso em relação ao cidadão comum que tem dos salários mais baixos da Europa e que todos os meses faz um esforço enorme para conseguir que o magro salário que oferece dê para dar de comer aos filhos? Nós não vivemos acima das nossas possibilidades. O cidadão comum, o trabalhador português, tem vivido abaixo das suas possibilidades e não tem que estar a pagar uma dívida que não contraiu. Não foram os trabalhadores portugueses que ficaram a dever a quem quer que seja, porque quando ficam a dever, o banco vai lá buscar-lhes a casa ou o carro. Portanto, em primeiro lugar, o povo português não tem que pagar uma dívida que não foi ele que contraiu. E, portanto, o repúdio da dívida e do pagamento da dívida é uma posição patriótica básica. Mas nós também defendemos que deve ser feita uma auditoria independente para determinar exatamente quanto
a quem e porquê que se deve. Porque sem isso também não é possível definir medidas daqui para diante. E, evidentemente, todos já percebemos que as forças políticas principais em Portugal, PS e PSD, e a Troika, com o Fundo Monetário Internacional à cabeça, não estão interessados em que se faça essa auditoria, porque sabem perfeitamente que quando se tornasse óbvio a quem é que se deve e porquê e como, nenhum cidadão português estaria disponível para dar um cêntimo que fosse para o pagamento dessa dívida. Portanto, como é que se faz? A alternativa é recusando o pagamento de uma dívida que não foi o povo português que a contraiu, definindo um plano de desenvolvimento económico que aproveita as nossas vantagens competitivas de partida, a começar pela nossa excelente localização geoestratégica, e com um programa de investimentos permita criar emprego e aumentar o número de pessoas que têm um salário. Portanto, este é, de facto, o plano da esquerda, o plano do lado dos trabalhadores. O plano da direita, do grande capital financeiro, é aquilo que os senhores do FMI vieram cá pregar, tentando impor, e isto não pode deixar de ser dito com todas as letras, a vinda desses senhores, neste momento a Portugal, visa cumprir um segundo objetivo, que é o de garantir, sob a chantagem de que se não for assim, o país não terá a ajuda, entre aspas, de que necessita, tentando garantir que sejam os partidos políticos responsáveis pela atual situação do país e que, por isso mesmo, estavam apontados a dedo pelo povo e em risco de perder as eleições, que sejam eles a ganhá-las. Ora, o povo português deve rejeitar esta chantagem, compreender que um voto no PS ou no PSD é um voto de traição a si próprio e que deve votar noutros que defendem, de facto, uma alternativa que garanta a independência do país. Um país que hoje, mercê desta política que foi aplicada, que foi aquela que presidiu à nossa entrada na União Europeia, em que nos venderam a história de que a União Europeia era o Eldorado, era o progresso, era o desenvolvimento, que não tinham que nos preocupar com a agricultura porque isso era com a França. E por isso os milhões que vieram serviram para arrancar vinhas, para derrubar árvores, para abandonar campos. Não tínhamos que nos preocupar com as pescas porque isso era com a Espanha. E, portanto, os milhões que vieram da União Europeia serviram, foi para financiar o abate da nossa frota pesqueira. Não tínhamos que nos preocupar com a indústria, designadamente a metalúrgica, a metalomecânica, de construção e reparação naval, etc., porque isso era com a Alemanha. E, evidentemente, com esta política, nós transformamos num país que tem que importar cerca de 85% daquilo que tem que consumir no dia-a-dia. Ora, um país que está nessa situação está permanentemente endividado. Portanto, é preciso um corte radical com esta lógica que nos está a tentar ser imposta de fora. Muito obrigada por ter vindo a esta opinião do dia.